Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse canal que eu tô criando agora e fazer um convite a vocês que vá no canal, que se inscreva, que dê like, que eu quero, na verdade, trabalhar junto com vocês pra gente conseguir se apoiar e se ajudar. Antes de mais nada, eu tenho que me apresentar. Meu nome é Soraya, eu sou psicóloga e sou mãe de Derek. Derek tem 3 anos e 7 meses e ele é autista, diagnosticado, com autismo severo. Então, assim, eu passo o dia com ele em casa, principalmente nessa quarentena, né? Então, eu queria mostrar pra vocês quais são as coisas que eu faço pra ele desenvolver. Primeiro eu quero falar um pouquinho com vocês também sobre como foi que eu descobri que Derek era autista. Eu sou psicóloga, então acaba que é um pouco mais fácil porque a gente tem a base, né, a teoria para observar mais o comportamento. Mas eu descobri Derek tinha meses ainda. A primeira coisa que me chamou a atenção foi as pessoas, a gente saía, as pessoas brincavam com ele e ele não correspondia. Tipo, ele sempre foi uma criança gordinha, bochechudinha. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram dele. Se vocês quiserem, podem lá seguir ele, que lá eu posto um monte de foto, coisas que eu faço com ele no dia a dia também. E aí vocês conseguem, e também para vocês conhecerem ele, né? Ele é muito fofinho, então ele sempre chamou muita atenção. Só que o que acontece? Derek, com meses, ele não correspondia às brincadeiras, aos estímulos que as pessoas faziam. Então, o que é comum? Quando a criança é pequenininha, a gente brinca, ela dá risada, ela retribui. Então, as pessoas faziam muita palhaçada e ele olhava, virava simplesmente. Ou então ficava olhando para a pessoa séria, como se a pessoa não estivesse fazendo nada. Foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Então, quando eu comecei a conversar com minha família e falar que eu estava desconfiada que ele tinha autismo, todo mundo falou, não tem, é maluquice, é porque você faz psicologia, tá com essa maluquice pensando que em tudo você tá vendo doença. Bom, primeiro, autismo não é doença, né? Acho que quem é mãe e pai de autista sabe disso. Eles não são deficientes, eles não são doentes, é uma condição. Ele é dessa forma. Segundo, é muito comum a gente receber essa resistência por parte da família. De certa forma, eu acabei cedendo a essa resistência, porque, gente, vai ter barulhinho sempre no fundo, viu? Porque meu filho tá aqui comigo. Então, de certa forma, eu acabei recebendo essa resistência porque, querendo ou não, eu sou mãe, então eu queria que realmente não fosse nada, né? Lógico que nenhuma mãe acorda e diz assim, meu Deus, meu sonho é ter um filho autista. Lógico que não, porque eles têm algumas dificuldades, porque o preconceito ainda é muito grande. Então a gente tenta evitar ao máximo, proteger o máximo os nossos filhos, né? Então, assim, eu via muito isso de todo mundo. Ele não é maluquice sua, ele vai desenvolver. E eu, por querer acreditar nisso, eu acabei fica mais tardio a inserção dele nas terapias. Mais tardio, assim, Derek começou com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, as terapias dele. Como é que aconteceu a terapia? Eu sempre trabalhei muito, então eu estava trabalhando com 14 horas por dia, 12 horas, 14 horas. E aí eu pedi pra minha mãe levar ele na pediatra, porque já estava na data de ele ir pra pediatra. Eu sempre levava, mas dessa vez eu pedi pra minha mãe levar. E aí quando chegou na pediatra, minha mãe me contou que ela entrou no consultório e Derek entrou atrás. Quando ele entrou, assim que ele entrou, a pediatra dele falou, ele tem autismo, vó? A mãe dele fica falando isso, mas eu acho que não. Aí ela fez, não, ele tem um comportamento diferente. Eu vou encaminhar ele para neuro, para vocês investigarem melhor isso. Foi daí que começou toda a nossa trajetória, né? O diagnóstico demora um pouquinho, o diagnóstico de Derek demorou de 6 a 8 meses, porque precisa de uma quantidade de terapias. A gente sabe que pelo plano de saúde as terapias não são fáceis, não são rápidas, assim, não é com tanta constância como deveria. E aí, quando finalmente a gente teve o diagnóstico mesmo da terapeuta
falar que ele tinha realmente o autismo foi que eu cheguei a cair na real, né? Eu lembro que um dia eu sentei na cama e chorei. Chorei. Eu vivi de fato o luto do meu filho idealizado. Aquele luto do filho que a gente imagina, que a gente deseja, né? O filho ideal. Que na verdade ninguém tem, né, gente? É só uma criação da nossa cabeça. A criança nasce, a gente imagina a criança até casando, tendo filhos e tal. Mas foi muito bom passar por isso, porque daí eu pude curtir o meu filho real, ele como ele é. Hoje eu conheço o meu filho, sei quais são as dificuldades dele, quais são os pontos fortes, e é muito bacana curtir ele, saber como ele é. Acho ele perfeito. Acho inclusive que ele é perfeito pra mim. Então, foi assim, essa foi a minha história de diagnóstico. Claro que teve outras coisas também que eu percebi nele, não foi só isso. Eu percebi que ele não dá tchau, eu percebi que ele não chama, ele não aponta. Assim, até hoje ele não dá tchau, não chama, não aponta. Ele vai fazer 4 anos. Então, era coisas que ele não fazia quando ele era pequenininho. Outra coisa, ele sentia falta de mim, mas ele não se jogava pra mim, sabe? O bebê, normalmente, quando a mãe chega, ele se joga pra mãe, ou alguém vê, ele dá os bracinhos, não é isso? Derek não fazia isso. As pessoas chamavam e ele olhava só, assim, mas ele não se jogava, de fato. Então, foi outra característica dele. Ele começou a andar muito rápido, muito cedo. Ele começou a andar com 8 meses. Com 4 meses ele já sentava. Ele sempre foi muito desenvolvido na coordenação motora. Inclusive na motora fina, ele é muito bom. Mas ele não desenvolveu a fala. Hoje a gente está trabalhando muito para desenvolver a fala dele. Porque ele fala bem pouquinho, quase nada, né? E hoje eu trabalho muito para ele desenvolver a fala. Porque, na verdade, ele a princípio foi diagnosticado como autista não verbal. Mas hoje ele já fala algumas coisas. Ele não fala mamãe, mas ele já me chama de mãe. Ele já sabe pedir, ele chama Dida, prima, ele chama Mima. Então, assim, algumas coisinhas ele já vai falando hoje. Ele já começou ao processo de fala, né? A fono também ajuda muito. A fono dele ajudou muito nesse processo de fala. Também me ensinou muita coisa, que é importante a gente também participar das terapias, pra gente aprender como é que a gente tem que fazer, né? Então tem coisas que eu sei enquanto psicóloga, que eu aprendi, claro que a gente está sempre em construção, mas tem muita coisa que eu não sei que eu aprendi muito com a fonoaudióloga dele. A terapeuta ocupacional também me ensinou muita coisa. Então é importante que a gente participe também das terapias, mesmo porque é um trabalho conjunto, viu? Então, gente, começou a zoada. Eu vou encerrar por aqui. Mas se vocês gostaram do vídeo, vai lá no canal, se inscreve, dá um like, que aí eu vou fazer mais vídeos pra gente saber um pouquinho sobre como é que funciona. A gente vê um pouquinho como é que funciona o dia a dia do autista, né? E eu poder mostrar pra vocês as coisas que eu faço com meu filho, que tá dando muito certo. Ele é muito tranquilo, ele começa a dormir no horário certo. Então tá dando certo pra mim. Eu espero poder ajudar um pouquinho vocês também, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Beijão!